Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a essa aula sobre o Decreto Presidencial 7.508 de 2011. Decreto esse essencial para a sua aprovação. Comigo, professor Kenneth Santos, e com você, futuro servidor, futura servidora de nosso país. Amém? Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Amados meus, antes de iniciar os nossos trabalhos propriamente dito, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você tem 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela, você consegue ele no link número 1, logo aqui abaixo. O link número 2 é o link de um conjunto de videoaulas sobre o Sistema Único de Saúde. Você tem várias aulas lá sobre o Sistema Único de Saúde que eu recomendo assistir todas elas, né, aí na ordem que eu as coloquei, facilitando assim a sua compreensão sobre estes assuntos. E, por fim, o link número 3. O link número 3 é para fechar, então, esse curso de Sistema Único de Saúde, focado na sua aprovação, através de um curso de exercícios, de SUS em exercício comigo. Vai lá, adquire o curso em exercício, que você irá finalizar pensando igual o examinador pensa, fazendo assim com que você acerte as questões da sua prova, beleza? Então, aviso dados, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Decreto 5.508 de 2011. Vamos a ele. Primeira coisa, este é um decreto que regulamenta a 8080 de 1990, a Lei 8.080 de 1990. Então isso significa, logo de cara, que é extremamente importante você ter estudado a 8080 de 1990, seja comigo, seja com outro professor, seja sozinho, não interessa, mas é extremamente importante você conhecer a 8080 antes de vir para essa aula. Caso não conhece a 8080, então vai lá no link 2, assiste a aula de 8080 e depois vem aqui fazer esse curso do decreto presidencial comigo, beleza? Já conhece? Manda bem 8080? Já assistiu a aula? Então vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos, tá? Então, primeira coisa, ela é uma lei que regulamenta, o decreto regulamenta a 8080, porque um decreto é uma norma infralegal que regulamenta legislações, no caso uma lei. Então tá tudo certo, ela regulamenta. E o que esse decreto tenta fazer? Ele tenta colocar na prática o Sistema Único de Saúde, então ele meio que sistematiza isso, né? Trabalhando com a organização do Sistema Único de Saúde. Quando nós entendemos esse decreto, a maior parte das questões do decreto vem relacionado às suas definições, beleza? As suas definições. E aí, logo de cara, então, lá no artigo 2º do decreto, ele já me dá um rol de definições que estão aqui, e sim, você precisa conhecê-las nos seus pormenores. Precisa conhecê-las tanto na forma que está escrita, mas também é extremamente importante para fins de prova saber aplicar essas definições no dia a dia. Tudo bem? Então, vamos iniciar aqui pela região de saúde. Sim, o examinador, ao cobrar o decreto, há uma chance de cobrar a região de saúde, certo? Seja na sua definição, seja nos seus pormenores, que daqui a pouquinho nós vamos entrar, né, em alguns detalhamentos sobre essa região de saúde. Mas a primeira coisa a fazer é exatamente identificar o que é uma região de saúde. Para isso, eu gosto de usar um exemplo que eu já uso há alguns anos e eu acredito que ele funciona, pelo menos o feedback dos meus alunos me dizem isso. Imagine o seguinte, a região onde eu cresci é o Distrito Federal. Hoje eu não resido mais no Distrito Federal, mas a minha vida, né, foi boa parte dela foi no Distrito Federal.
E eu cresci mais especificamente na Ceilândia, né? Ali do DF, beleza? Uma região administrativa, a Ceilândia. Tá? Caso você não seja do DF, Ceilândia. Aquele local lá que aparece na música do Legião Urbana, né? Fala, foi lá no lote da Ceilândia, em frente ao lote 14, é lá que eu vou, né? Então aquela parte lá, Ceilândia, certo? Cresci ali. A Ceilândia já faz ali limites com o Goiás, certo? Ela vai fazer limites com uma cidade, um município goiano chamado Águas Lindas. Águas Lindas. Por sua vez, Águas Lindas, também município já bastante conhecido, ele faz também limites com outro município goiano, que é o Girassol. E o Girassol, por sua vez, é um município menos conhecido, mas está lá também, beleza? Ele faz município com Girassol. E o Girassol, por sua vez, faz município com outro, tem limites, né? É limítrofe com outro município, que é o município de Cocalzinho. Beleza? Show? Beleza. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda. A distância que Águas Lindas tem da Ceilândia, no Distrito Federal, é mais ou menos a mesma distância que Águas Lindas tem para Cocalzinho. O trânsito de Águas Lindas para Ceilândia é um trânsito pesado. Dependendo do horário, é bem pesado. Tá? O trânsito de Águas Lindas para Cocalzinho é chuchu beleza. É tranquilão o trânsito. Certinho? Beleza? Ok. Tá? Só que entenda o seguinte. Quando nós falamos em Águas Lindas e até mesmo no Girassol, nesses dois municípios goianos, e nós vamos para os aspectos culturais desses dois municípios, a cultura desses dois municípios, apesar de estarem no Goiás, não pode-se afirmar que tem ali uma cultura goiana tradicional. Não. Na verdade, está com uma cultura muito mais próxima da Ceilândia. Uma cultura muito mais próxima do Distrito Federal. Diferente de Cocalzinho, por exemplo. Cocalzinho, sim, já podemos afirmar que tem ali cultura goiana, né? Características típicas da cultura goiana. Certo? Cocalzinho nós já encontramos com muito mais força essa cultura goiana. Beleza? Show. Um outro fator importante. Transporte. Do Girassol e de Águas Lindas, principalmente, tem ônibus para o Distrito Federal. A cada 30 minutos, uma hora tem ônibus. Sai ônibus e vai. Seja para onde que for. De Águas Lindas para Ceilândia, Águas Lindas para Taguatinga, que passa por Ceilândia, Águas Lindas para o Plano Piloto, que passa por Ceilândia. Né? Então, Asa Norte, Asa Sul. Né? Tem Águas Lindas para tudo que é lugar. Águas Lindas para Águas Claras, no Distrito Federal. Né? Então, tem muito transporte público que liga essas regiões ao Distrito Federal. Mas não tem, em quantidade, transporte público que liga Águas Lindas até Cocalzinho, apesar de ser mais ou menos a mesma distância. Por que isso? Simples. Porque, economicamente falando, as pessoas do Girassol e de Águas Lindas, a maior parte delas, óbvio que é sempre uma parte, e nesse caso é a maior, vivem da economia do Distrito Federal. Então elas vão trabalhar no Distrito Federal e voltam para os seus municípios goianos para dormir. Então pensa comigo, se essas pessoas passarem mal e precisarem de um hospital, aonde que elas irão procurar com mais força caso não sejam atendidas, e muitas vezes não sejam atendidas nos seus respectivos municípios? Elas vão procurar em Cocalzinho ou vão procurar na Ceilândia? Isso, na maior parte elas vão procurar na Ceilândia. Ou seja, teoricamente, eu não estou afirmando que é, mas teoricamente aqui está um desenho de o que é definição de região de saúde. Óbvio que tem algumas características além disso. Então, olha lá.
O que é uma região de saúde? É um espaço geográfico contínuo, constituídos por agrupamento de municípios limítrofes, eles são limítrofes, um colado no outro, delimitado a partir de identidades culturais, ó, mesma identidade cultural, econômicas, todo mundo provém da mesma economia, e sociais, são parentes, muita gente da Ceilândia mudou para Águas Lindas, por Girassol e sucessivamente, né? Então ali é um puxadinho da Ceilândia, digamos assim, e de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados. E tem transporte compartilhados entre eles, com a finalidade de integrar a organização, planejamento e a execução de ações de serviços da saúde. Então isso significa que se fosse definir uma região de saúde aqui, seria Águas Lindas, Ceilândia, ali o Girassol, beleza? Cocalzinho não estaria aqui. Cocalzinho, se fosse definir uma região de saúde ali para Cocalzinho, acredito que estaria ali Cocalzinho, Corumbá, Pirinópolis, beleza? Seria uma outra região de saúde, tá? Então só por desencargo, não é assim que define região de saúde, certo? Mas essa é a definição. É um espaço geográfico contínuo, municípios limítrofes, sendo esses municípios limítrofes ligados de forma com identidades culturais, econômicas e sociais, e que tenham transporte compartilhado. Entendemos? Beleza? Show, professor, show! Então, já que falamos aqui sobre essa definição de região de saúde, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a região de saúde. Baixa aí o seu material, né? Ou vai na página 2, caso você tenha impresso, que eu recomendo, inclusive. Né? E vamos lá, das organizações do SUS. Entre essas organizações do SUS, das regiões de saúde. Olha lá, regiões de saúde serão instituídas pelo Estado. Então, quem institui uma região de saúde é o Estado. Então, no caso, é o Goiás, Minas Gerais, é esse que coloca. Em articulação com os municípios. Então, ele articula isso com os municípios. Goiás articula isso com os municípios, respeitando as diretrizes pactuadas lá na comissão intergestora e tripartite, né? Então, a comissão intergestora e tripartite, ele vai pactuar algumas diretrizes, aí eles geram essas situações. Para ser uma região de saúde, deve conter no mínimo. O que tem que ter no mínimo em uma região de saúde? Tem que ter atenção primária, ok? Primeiro nível, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. No mínimo tem que ter isso aqui para ser uma região de saúde. Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde, beleza? As instituições das regiões de saúde observará cronograma pactuado na comissão intergestores. As regiões de saúde serão referência para transferência de recurso entre os entes federativos. Então, aquela transferência fundo a fundo, da União para o município, do Estado para o município, né, que nós estudamos lá na Lei 8.142 de 1990, aquela transferência de recursos econômicos fundo a fundo levará em consideração as regiões de saúde. Certinho? As redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde. E para caracterizar uma região de saúde, os entes federativos, ou seja, os municípios que fazem parte dela, em apoio à posição do Estado. Então, o Estado entra em acordo com esses municípios, esses entes federativos menores, em espaço geográfico, e eles fazem um acordo. Então, será definido na região de saúde os seus limites geográficos, é esse município, uma região de saúde. População usuária das ações e serviços, qual é a população que irá atender, né, em números. Rol de ações e serviços que serão ofertados, qual rol e serviços serão ofertados ali, e as respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços. Essas responsabilidades será colocada em contrato, que daqui a pouquinho nós vamos estudar o que é a definição de contrato, e aí essas responsabilidades serão colocadas nela. Então,
limites geográficos, uma região de saúde diz, será esse e esse município, usuários de ações e serviços, ações e serviços serão ofertados, vai ser ofertado ginecologia, vai ser ofertado a pediatria, vai ser ofertado o dentista, vai ser ofertado o que quiser, tá? Serviços de responsabilidades e acessibilidade de cada um. Beleza isso? Show! Então, região de saúde é algo extremamente importante. Partindo da região de saúde, vamos para uma próxima definição, que é a definição de contrato organizativo da ação pública de saúde. É muito simples, muito simples. Quando o município fecha um acordo com outro município para que possam trabalhar em conjunto para se fazer cumprir as demandas do Sistema Único de Saúde no Brasil, conforme as regras da regionalização e hierarquização, do princípio da descentralização, da diretriz lá da Constituição Federal da descentralização e do princípio da 80-80 da descentralização, para fazer cumprir isso, para fazer aquilo que o NOB SUAS define como normas, como municipalização, para fazer isso, é necessário que esses entes federativos assinem um contrato. Óbvio. Óbvio. Então, o contrato é um pedaço de papel escrito com as informações do que cada um tem que fazer e com o direito de cada um. Resumidamente, é isso. O nome desse contrato no âmbito do SUS é Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde. É dado um nome específico para o contrato. Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde. Simples, né? Então fala, ó, é um acordo, todo contrato é um acordo de colaboração firmado entre entes federados, entre entes federativos, com a finalidade de organizar e integrar ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definições, óbvio que tem que ter as definições de responsabilidade, quem é que faz o quê, os indicadores e as metas de saúde, o que nós queremos, critérios de avaliação, como é que vamos avaliar essa organização, recursos financeiros, da onde que vai vir esse dinheiro, quem vai pôr o quê, que serão disponibilizados. Forma de controle e fiscalização, quem é que vai fiscalizar, como será fiscalizado, execução dessas ações e demais elementos necessários à integração desse serviço de saúde. Então, o contrato nada mais é do que um contrato. Olha que lindo, o contrato é um contrato, perfeito? E aí, também aqui no Decreto Presidencial 7.508 de 2011, ele nos apresenta as estruturas desse contrato. Então, vamos já acompanhá-las, é o último título aqui do material. Do contrato organizativo da ação pública de saúde. Ele fala algumas coisas que tem que ter nesse contrato. Então, ó, o acordo de colaboração entre os entes federativos é firmado por meio desse contrato. Beleza? Os contratos definirá responsabilidades, isso aqui é importante. No contrato vai ter as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos. Responsabilidade individual. O município vai assumir sozinho a responsabilidade daquilo. Beleza? Solidária. Todos envolvidos no contrato assumem aquela responsabilidade. Perfeito isso? Tá? Então, individual, o município assume sozinho. Solidário, todos os municípios assumem aquela responsabilidade. Beleza? O que tem que ter no contrato? Algumas seguintes posições essenciais no contrato. Um rol aqui, rapidamente vamos passar por ele. Identificação das necessidades de saúde locais e regionais, oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação, o tripé do SUS, responsabilidades assumidas pelos entes federativos, perante a população, processo de regionalização, tanto de forma individualizada, e a capacidade de prestação dessas ações de serviço de cada ente federativo. Indicadores e metas de saúde, estratégias para a melhoria das ações de serviço da saúde, critérios de avaliação dos resultados, adequação das ações e dos serviços entes federados em relação à atualização realizada ao RENASE, que são as ações e serviços da saúde, daqui a pouquinho a gente vê melhor esse RENASE. Investimento nas redes de serviços
e responsabilidade, os recursos financeiros que serão disponibilizados para cada um deles. Beleza? Tranquilo, né? Tudo tem que estar no contrato. É isso que a gente tem que lembrar. Tudo tem que estar no contrato. E esse contrato terá ali algumas diretrizes básicas. Isso aqui é importante. Esse contrato terá ali algumas diretrizes básicas para garantir, vou repetir, terá que ter algumas diretrizes básicas, ou melhor, o Decreto Presidencial 7.508 de 2011 já estabelece que todo contrato tem que seguir algumas diretrizes básicas para garantir a gestão participativa nesse modelo descentralizado de gestão do SUS. Ou seja, nós estamos falando aqui da diretriz constitucional, da participação da comunidade, do princípio que está na 8080, da participação da comunidade, o que nós chamamos de controle social do SUS. Isso significa que é necessário ter elementos que garantam a participação da comunidade, principalmente do usuário desse serviço. Principalmente do usuário desse serviço. Então ele me apresenta aqui três diretrizes que estabelecem essa ação. Primeiro, estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações dos serviços como ferramenta de sua melhoria. O usuário tem que ser escutado para poder melhorar o serviço. Apuração permanente e necessidade de interesse do usuário. Quais são as necessidades e quais são os interesses do usuário? Tem que apurar isso de forma constante. Tá? E por fim, direitos e deveres dos usuários. Tá? Tem que estar lá escrito em todos os lugares, colocar em todos os lugares do Sistema Único de Saúde, dessa regionalização que está mediante a esse contrato. Né? Os direitos e deveres dos usuários. Tem que estar lá em tudo. Inclusive nas unidades privadas que estão atuando junto ao SUS de forma complementar. Porque nós já vimos que as instituições privadas podem atuar de forma complementar junto ao SUS. Neste caso, também tem que ter lá, de forma específica, né, os direitos e os deveres dos usuários do serviço. Beleza? Tranquilo. Ok, aí ele fala ali que no contrato terá elaboração, né, algumas coisas, cabendo à Secretaria Estadual de Saúde coordenar a sua implementação. Então, é a Secretaria Estadual que chama os municípios para conversar, certo? Fala assim, que tal vocês aí do município criar uma região em saúde, beleza? Então, eles fazem isso, ou os próprios municípios se interessam em criar, mas tem que conversar com o Estado, certo? Porque tem que ter articulação do Estado para esse fim. Beleza? Tem que ter controle e fiscalização, então vai estar associado ao Sistema Nacional de Autoria e Avaliação do SUS. E o 8 fala assim, ao partícipes caberá monitorar e avaliar a execução do contrato organizativo da ação pública de saúde em relação ao cumprimento das metas estabelecidas e ao seu desempenho e à aplicação dos recursos disponibilizados. Basicamente está dizendo que aos partícipes, ou seja, todos aqueles que assinaram o contrato, caberá, ou melhor, não só poderá, caberá, monitorar e avaliar a execução do contrato, tá? A execução do contrato. Inclusive, cada um desses partícipes do contrato, dos municípios que participam do contrato, incluirão dados e encaminharão esses dados junto ao contrato para o seu respectivo conselho de saúde, o conselho municipal a qual ele está vinculado, né? Então o município A manda para o conselho de saúde do município A, o município B manda para o conselho de saúde do município B, o C para o conselho de saúde do município C. Entendemos o contrato? Então o contrato é algo que assina-se às partes e tem todas essas regras aqui estabelecidas. Beleza. Partimos então aqui do contrato e aí nós vamos entrar em uma outra definição. Lá no início, né, também no iniciozinho, ó, das considerações para efeitos, a definição de portas de entrada. Portas de entrada. E juntamente com a definição de portas de entrada, já vamos começar a ver também essa ideia aqui, ó, de serviços especiais de acesso aberto, tá? Então vamos devagar. Portas de entrada, definição do 3
e serviços essenciais do 7. Vamos começar aqui com 3. Portas de entrada é o serviço que dá início ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Isso é uma porta de entrada. É o que dá início ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde. A minha experiência de usuário do serviço, porque eu sou um usuário do serviço de saúde. Não é isso que eu sou, usuário do serviço de saúde. Sou um usuário que sabe alguma coisinha sobre o Sistema Único de Saúde. Sei um pouquinho, só um pouquinho, tá? Mas sou um usuário. E sendo usuário desse serviço de saúde, eu preciso saber algumas coisas. Eu preciso saber como que eu vou conseguir me adentrar ao sistema para ser atendido junto ao sistema. E eu digo uma coisa para você pela minha experiência. A maior dificuldade é a porta de entrada. Essa é a maior dificuldade. Você conseguiu entrar no sistema aos trancos e barrancos em alguns lugares, em outros lugares de forma bem melhor, em outros lugares de forma bem pior, mas as coisas andam. Às vezes andam numa velocidade muito mais lentas do que deveriam andar. Infelizmente isso acontece em nosso país. Mas entrou, a coisa vai. Às vezes numa velocidade boa, às vezes numa velocidade muito lenta, mas elas vai. E o que é essa porta de entrada? Muito simples. A porta de entrada é uma das formas que nós temos para entrar junto ao sistema. De uma forma simples, ser atendido. Eu preciso ser atendido pelo SUS. Como é que eu vou ser atendido? Através de uma porta de entrada. Eu tenho que entrar. Beleza isso? Fechou? Uma dessas portas de entrada, por isso que eu já citei aqui, é a de serviços especiais de acesso aberto. É a de serviços especiais de acesso aberto. Mas para a gente entender isso melhor, vamos no próprio decreto 7.508 e vamos para as portas de entrada. Olha lá, portas de entradas do SUS. O acesso universal e igualitário é coordenado às ações de serviço de saúde, se inicia, é por onde inicia. Porta de entrada é a porta inicial. Beleza? Pelas portas de entrada no SUS. E se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Então entra pela porta de entrada e segue uma rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. Atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Então ela entra e segue uma norma, uma ordem regionalizada e hierarquizada conforme a necessidade do serviço. Né? Se é atenção básica, se é média complexidade e alta complexidade. Beleza? Às vezes começa ali entrando por uma porta de entrada que basicamente é uma porta de entrada de atenção básica, mas percebe-se que é necessário dar mais atenção e vai para uma média complexidade e às vezes para uma alta complexidade. Sabe? Às vezes já entra direto numa média complexidade, sem passar pela atenção básica. A porta de entrada já está lá na média complexidade. E às vezes essa porta de entrada já está na alta complexidade, já entra direto lá. Beleza? Tá? Então, a porta de entrada pode acontecer em qualquer uma delas. Só que aí é necessário a gente saber que essas portas de entrada têm nome. Então, existe 4 portas de entradas possíveis, conforme o decreto 7.508 de 2011, né? O decreto presidencial 7.508 de 2011. 4 portas de entrada. Quais são essas 4 portas? Primeiro, atenção primária. Atenção primária. Essa porta de entrada da atenção primária é a porta de entrada da atenção básica. Quando eu procuro ali um posto de saúde, um posto de atenção básica, e ali eu falo, eu preciso falar com o clínico, e aí a gente começa, aí marca uma consulta, aí é atendido, né? Aí é uma porta de entrada, você está entrando no sistema. Na maioria das vezes, a porta de entrada ali dessa já resolve ali mesmo e acabou. Né? Graças a Deus, na maioria das vezes é ali. Outras vezes não, esse clínico vai encaminhar mais para frente. Né? Esse médico da família, que também atende ali na porta de entrada, vai encaminhar mais para frente. Beleza? Então todos que estão ali na porta de entrada, às vezes resolvem ali,
né? Na maioria das vezes, e outras vezes manda um pouquinho mais para frente. Porque a maior dificuldade é de entrar. Então você entrou, vai seguir o caminho da regionalização e da hierarquização, conforme a complexidade do serviço, atenção básica, média complexidade ou alta complexidade. De boa? A outra porta de entrada é quando nós precisamos procurar um hospital, né? A gente procura um hospital por causa de alguma coisa, né? Não é algo que a gente fala assim, ó, não dá tempo de esperar um posto de saúde, né? Ele vai me enrolar, vai demorar, aquele negócio todo. Então, essa porta de entrada, ou que aconteceu algo que está nos incomodando e o posto de saúde vai demorar um pouquinho e a gente não vai conseguir, ou aconteceu algo muito sério. Está acontecendo algo muito sério. Então, nós entramos através de uma porta de entrada chamada atenção de urgência e emergência. Beleza? Urgência e emergência. Nós chegamos lá e passamos por uma triagem, aí já coloca a gente lá numa fila, coloca a gente na fila e vai ser atendido por um profissional médico que pode dar continuidade ou resolver ali mesmo. Se for de média complexidade, ele resolve ali. Se for de atenção básica e a gente entrou na porta de entrada errada, ele manda a gente para um posto de saúde, para uma atenção básica de saúde. Se é algo mais sério, já corre com ele para uma mesa de cirurgia, por exemplo. Não é? Então vai ter esse tipo de aspecto, sejam entrando pessoalmente, sejam entrando de ambulância. Né? Então, cada característica, quando a gente pensa ali no atendimento de urgência e emergência em um hospital municipal, estadual, hospital regional, né? Quando a gente entra dentro dessa característica, nós estamos falando de uma atenção de urgência e emergência. É sim uma porta de entrada. Beleza? Tá? Uma outra porta de entrada é a atenção psicossocial. É uma atenção psicossocial, que é uma porta de entrada preocupado com os aspectos psicossociais da humanidade, daquelas pessoas que procuram por essa demanda, certo? E a outra é a especial de acesso aberto. Especial de acesso aberto. A especial de acesso aberto são para aquelas pessoas que por alguma patologia necessita ter acesso direto àquela demanda. Por exemplo, alguns exemplos possíveis. Pessoas transplantadas que sofreram, que precisaram ali passar por uma cirurgia séria, foi feito um transplante. Dependendo da situação, ela tem uma porta de entrada que chama especial de acesso aberto. Que precise ali de hemodiálise, especial de acesso aberto. Algumas possibilidades, não estou dizendo quais são, tá? Ainda mais que eu não sou médico, certo? Mas é isso que ele diz, são aquelas situações onde que as pessoas necessitam dessa definição, tá? Então é por isso que lá na definição, então vamos voltar a ela, a serviços especiais de acesso aberto fala assim, ó, são serviços de saúde específico para atendimento da pessoa que em razão de agravo ou situação laboral necessita de atendimento especial. Perfeito? É uma forma, uma porta de entrada específica para essas pessoas, tá? Uma porta de entrada específica para essas pessoas. Ok. E aí o tópico 3 aqui, para a gente encerrar essa questão das portas de entrada, está dizendo muito simples, que os entes federativos, municípios, estados, DF, governo federal, os entes federativos, poderão criar novas portas de entradas e ações e serviços de saúde. Então eles podem criar novas portas de entrada, tá? Novas portas de entrada. Beleza. Para que servem essas portas de entrada, principalmente, né? Elas vão dar início ao que nós chamamos de ações e serviços de saúde no SUS. Nós entramos pela porta para ter direito a isso aqui, para ter acesso ao que está aqui. Ó, passar a assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário, ordenado, as ações e serviços de saúde, caberá aos entes federais, além de outras expressões que venham pactuadas nas comissões intergestores. Fala, ó, garantir a transparência, a integralidade, a equidade no acesso às ações de serviços de saúde, tem que garantir. Orientar e ordenar o fluxo de ações de serviços de saúde. Monitorar o acesso e as ações de serviço de saúde. Ofertar regionalmente as ações de serviço de saúde. Então, essas ações de serviço de saúde é o que nós queremos
na prática, quando procuramos uma porta de entrada do SUS. Quando procuramos uma porta de entrada do SUS. Beleza? Fechou. Depois da porta de entrada, então, nós temos a definição de comissões intergestores. Comissões intergestores. Nós já estudamos elas lá na 8080 de 1990, tá? Então, basicamente, a definição fala, ó, são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição de regras de gestão compartilhada do SUS. Você já sabe que existe a comissão intergestora tripartite, que é governo federal, estaduais e municipais, e a comissão intergestora bipartite, estadual e municipais. Nós já estudamos isso lá no 8080. Porém, aqui, o decreto presidencial 7.508 de 2011 nos afirma umas outras coisinhas. Bem aqui, das comissões intergestoras. Então ele fala, ó, pode ter as comissões, vai ter a CIT, Comissão Intergestora Tripartite, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde, ela é vinculada ao Ministério da Saúde, para efeitos administrativos e operacionais. Então há um vínculo da CIT com o Ministério da Saúde para efeitos administrativos operacionais. Comissão Intergestora Tripartite. Tá? Também tem a CIB. A CIB, neste caso, ela é de um estado, então nós temos 26 CIBs no Brasil, são 26 estados. Né? E essa é de âmbito estadual. Sendo assim, ela vai estar vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais. Ela é composta por representantes do governo estadual e por representantes dos governos municipais daquele estado, né? A CIB. Só que aí vem o decreto e nos apresenta mais uma possibilidade de comissão, que é algo que está no decreto, que é a Comissão Intergestora Regional, CIR. Então, se cair Comissão Intergestora Regional, é relacionado ao Decreto Presidencial 5.508 de 2011, que fala que ela vai ser criada, caso ela seja criada, no âmbito regional, vinculado à Secretaria Estadual da Saúde. Então, sendo criada a Comissão Intergestora Regional, ela será vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, porque é uma região dentro de um estado, certo? Para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar aquilo que foi estabelecido na Comissão Intergestora Bipartite, tá? Comissão Intergestora Bipartite. Ok. Aí vem o tópico 2, que é algo que também já estudamos lá na 8080. E aí ele só fala assim, ó, só pra gente fazer o leque, o link do que tá aqui lá com a 8080. Ele fala assim, ó, nas comissões intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que também pode ser chamado de Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Lá na 8080 nós vimos isso, na 8.142 também vimos isso, né? Vimos já essas definições, que é o conselho de todos os secretários de saúde dos estados brasileiros. Pega todos esses secretários dos estados, 27, pode colocar o DF aí também, coloca numa sala. Quando você tem aquilo ali, esses secretários reunidos, chama-se de CONAS. Eles têm membros dentro da CIT, da Comissão Intergestora Tripartite. Eles indicam membros para a CIT, beleza? Eles indicam membros para a CIT. Ok. Indicam 7 membros para a CIT, inclusive. Né? Também ele fala do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS. Pega os 5.000 e lá vai porrada. Secretários de saúde municipais no país, joga tudo numa sala. Esses terão vaga lá na CIT também, 7 vagas. 7 vagas, eu fiz assim, né? Mas são 7 vagas. 7 vagas. Então eles encaminham lá para a CIB, tá? Para a CIT. Então eles encaminham 7 membros lá para a CIT, tá? Para a Comissão Intergestora Tripartite. Certo? Então eles também têm isso. E pelo Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Opa, aqui é estadual de secretários municipais, então é dentro de um estado. Então se eu pego aqui o Piauí, então eu vou ter municípios no Piauí. Então eu tenho ali Floriano, eu tenho Teresina, eu tenho Luiz Correia, eu tenho Parnaíba, né? Eu tenho ali os municípios do Piauí. Então, cada um desses municípios do Piauí tem um secretário. Junta todos esses secretários municipais
do Piauí numa sala, juntos forma o Conselho Estadual, qual estado? Piauí, nesse caso, de secretários municipais de saúde, que são os CONSENs. Para quê? Para compor a CIB, a Comissão Intergestora Bipartite do Piauí. Se é estadual, então ele caminha para a CIB, que vai ter representantes do estado e vai ter representantes ali do município. Beleza? Show! Quais as comissões intergestoras pactuarão? Né? Então a comissão intergestora pactuará todas essas ações aqui, ó. Questões de aspectos financeiros, administrativos, sobre diretrizes gerais sobre regiões de saúde, sobre integração de limites geográficos. Tá? Recomendo uma lida aqui nelas. E algumas competências que são exclusivas da CIT, da Comissão Intergestora Tripartite, que é fazer as diretrizes gerais para composições do RENASES. Daqui a pouco a gente vai melhorar, entender melhor o que é esse tal de RENASE, dos critérios de planejamento integrado das ações de serviço da saúde da região de saúde em razão do compartilhamento da gestão. Então todo o compartilhamento vem da CIT para a criação dessas regiões, da Comissão Intergestora Tripartite, e das diretrizes nacionais. Opa, se é nacional só pode ser CIT. CIB só dá direcionamento de algo estadual. CIT é nacional, porque é tripartite, então nacional. CIB é bipartite, então é o estado, então só pode ser estadual, beleza? Então nacional será ali essa característica. Fechou então as comissões? Top, 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 top. Olha lá, mais algumas definições. Definições de mapa da saúde. Opa! Mapa da saúde. O que é um mapa da saúde? Como o nome diz, é um mapa. É um mapa. Certo? Isso é um mapa da saúde. É um mapa. O que tem nesse mapa? Tem informações no âmbito da saúde. Que informações? Informações do Sistema Único de Saúde. Esse que é o grande segredo do mapa da saúde, tá? Esse que é o grande segredo. Preste atenção. Tem informações do Sistema Único de Saúde. Como assim, professor? Se eu faço um mapa de saúde da Ceilândia, então eu vou dizer assim, ó, a Ceilândia vai ter atenção básica neste posto de saúde aqui entre a 28 e a 32, nesse posto de saúde aqui da Guariroba, nesse posto aqui de saúde da Ceilândia Sul, nesse posto de saúde do Setoró, né? Então, vai fazendo um mapa da atenção básica. Ah, beleza. Média complexidade. Opa, então aqui na Ceilândia nós temos uma UPA, né, que é uma unidade mista de atendimento, então coloca-se lá. Temos também o Hospital Regional da Ceilândia, então vai desenhando tudo isso, beleza? No mapa coloca todo mundo lá, onde que está todo mundo. Fechou, certo? Só que é necessário colocar também no mapa, olha como isso é interessante, é necessário também colocar no mapa a iniciativa privada que atua na saúde, seja ela de forma complementar ou não. Ela atende de forma complementar? Ótimo. Não atende? Ótimo também. Beleza? Ou seja, a iniciativa privada que é iniciativa privada, não ajuda em nada o SUS de forma direta, tá? Então não é de forma complementar. Ajuda? É de forma complementar. Beleza. Ajudando de forma complementar ou não, tem que ser colocado no mapa. Como assim, Kennedy? Então a gente vai colocar aí nesse mapa na Ceilândia o Hospital São Francisco, que fica ali na Guariroba, todas aquelas clínicas ali na frente do Hospital Regional da Ceilândia, né? Hospital Brasília, a Clínica CI, eu acho que é alguma coisa assim, Hospital das Fraturas, né? Coloca todas aquelas clínicas ali na frente, as outras clínicas espalhadas, né? Ali na Ceilândia, os laboratórios que fazem exames nas pessoas, coloca tudo isso no mapa. Por quê? Porque o mapa ele passa a ser fundamental para a tomada de decisões. Certo? Vamos ter que tomar uma decisão em criar alguma coisa na Ceilândia, ou melhorar alguma ação na Ceilândia, ou atender uma determinada comunidade que não está sendo atendida. Por onde nós começamos para tomar essa decisão? Pelo mapa, porque o mapa nos dá essa informação. Entendeu? Então ele fala assim, ó, é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações de serviço de saúde ofertadas pelo SUS
e pela iniciativa privada, considerando a capacidade de instalação existente, o investimento e desempenho aferido, a partir dos indicadores da saúde do sistema. Fechou? Tranquilo? Top, 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 top. Uma outra definição que nós temos, eu volto a falar no mapa, porque daqui a pouquinho tem algumas coisinhas no mapa ainda no texto, mas já vamos finalizar aqui as definições, mas eu volto a falar no mapa. Rede de atenção à saúde. Rede de atenção à saúde é o aspecto do que nós podemos entender como regionalização e hierarquização. Toda vez que nós temos uma regionalização e uma hierarquização, gera uma rede de atenção à saúde. Não confunda rede de atenção à saúde com região de saúde. A rede é o conjunto das ações que são vinculadas à complexidade e como que um usuário será atendido no decorrer da complexidade de atendimento. Como que um usuário entra na atenção básica, se for preciso será encaminhado para uma média complexidade, se for preciso será encaminhado para uma alta complexidade. Qual é a linha disso aonde ele vive? Qual é a linha disso? Ele vive num determinado município, no município de Serranópolis, no Goiás. Beleza. Então ele está lá em Serranópolis. Serranópolis, atenção básica. Tem alguma coisa de média complexidade. Aí quando entrou na atenção básica, foi para média complexidade, aí o médico viu, aqui não dá para atender essa pessoa nessa média complexidade, é um pouco mais complexo, vai ser mandado para onde? Vamos mandar para o hospital em Jataí, aí manda para Jataí. Aí Jataí começa a atender, aí Jataí fala, vixe, o bicho pegou, não dá mais para atender, então manda para onde? Manda para Goiânia. Aí manda para Goiânia. Esse trajeto vinculado aos aspectos aí da complexidade do atendimento, né? Vinculando então a regionalização e a hierarquização, é o que nós chamamos de rede de atenção de saúde, beleza? Que é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados, em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, o atendimento integral, a integralidade, atender aquele ser humano em todas as suas necessidades. Isso é a rede de atenção. Fechou? Top! E aí a última definição que nós precisamos conhecer é o protocolo clínico e diretriz terapêutica. Esse é o último que temos que conhecer. Dentro das definições. Eu tenho outras coisas aqui que a gente tem que ver aqui junto ao decreto. Beleza? Então espera aí. Tem outras coisas. O protocolo. Protocolo é uma palavra muito interessante. Protocolo, ela serve para muita coisa. Muita coisa. Tá? Mas protocolo, entre as suas definições, a definição utilizada na saúde é uma definição como fosse um passo a passo a ser seguido. Então, o termo protocolo aqui é um passo a passo a ser seguido. Um exemplo. Deixa eu ver aqui. Chega um paciente num posto de atenção básica. Chega lá, aí o médico começa a atender o paciente. Aí ele vê lá que o paciente está com uma tosse estranha. Aí o médico chama uma outra doutora. Aí os dois conversam um pouquinho. Aí depois das conversas eles falam assim, rapaz, eu acho isso, vamos verificar. E aí ele começa a verificar o que está acontecendo. Então ele vai gerar um diagnóstico. Este diagnóstico vai caracterizar então uma patologia. Vamos supor então que é uma tuberculose. Então vamos lá. Ele verificou o que estava acontecendo. Os dois médicos, o médico e a médica que ele chamou. Ele verificou o que estava acontecendo. Chegou a uma patologia. Temos a patologia. Qual é o tratamento? Opa, o tratamento da tuberculose é esse. Então ele começa e determina a aplicação do tratamento de tuberculose. Ele começou estabelecendo ali, né, pegando informações para chegar numa determinada patologia para só então oferecer o tratamento.
Isso tudo está escrito. É um protocolo. É o que é chamado de protocolo clínico e diretriz terapêutica. Isso está para tuberculose e para várias outras coisas. Quem aplica esses protocolos é o profissional médico. Beleza isso? Tranquilo? Então olha lá, ó. Protocolo é um documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença e do agravo à saúde. Também o tratamento preconizado, com os medicamentos, vai estar tudo lá, com os medicamentos, demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, né, a quantidade do medicamento, os mecanismos de controle clínico, qual é o controle clínico aqui, para saber se está funcionando ou não. E o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Então, os gestores do SUS precisam seguir esses protocolos estabelecidos pelo SUS, pelos protocolos clínico e diretriz terapêutica. Fechamos a definição de protocolo, então é um passo a passo de como chegar no diagnóstico, estabelecer então qual é a patologia e aplicar então o respectivo tratamento e acompanhamento desse tratamento. Certo? É isso que é um protocolo. De boa? Tranquilo? Show! Então vamos analisar algumas outras coisas aqui que ainda não vimos no decreto e que não parte diretamente lá. Do planejamento à saúde. Então vamos lá, ó. Planejamento à saúde. O processo de planejamento de saúde será ascendente e integrado do nível local até o federal. Ou seja, uma rede de atenção à saúde, aquela definição que nós vimos, uma rede de atenção à saúde. E os seus respectivos conselhos de saúde. Conselho municipal, estadual e nacional. Beleza. O planejamento de saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada. Então, planejamento de saúde é obrigatório para ente público e a iniciativa privada utiliza esse planejamento de saúde como indutor de políticas. Então, a iniciativa privada olha e fala, minha política vai para esse caminho, mas não é obrigatório a ela. Para o ente público é obrigatório, beleza? Ah, Kennedy, e a iniciativa privada que age de forma complementar ao SUS? Ela está recebendo dinheiro do SUS, então ela tem que cumprir as regras do SUS, isso é óbvio, beleza? No planejamento deve ser considerado algumas coisas. Deve ser considerado serviços e ações prestadas pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS. Quais deverão compor os mapas de saúde regional, estadual e nacional. Então ele pega essas informações e desenha lá o mapa. Mapa regional, estadual e nacional, tendo tanto os atendimentos ali, o que é ofertado pela saúde pública, quanto o que é ofertado ali pela iniciativa privada, sendo de forma complementar ou não ao SUS. O mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades da saúde, orientará o planejamento para os entes federativos, contribuindo em estabelecimentos o cumprimento das metas de saúde. Beleza. O planejamento de saúde no âmbito de saúde estadual deve realizar de maneira regionalizada a partir das necessidades dos municípios. Então, tudo parte da necessidade dos municípios, os seus planejamentos. E compete, isso aqui é importante, compete à Comissão Intergestora Bipartite pactuar o processo aos prazos de planejamento municipal em consonância com o planejamento estadual e nacional. Então é a bipartite que pega o planejamento municipal em consonância com a estadual e manda para a nacional. Tá? E aplica a nacional. Isso é competência da CIB. Como fala nacional aqui, o examinador pode dizer que isso é uma competência da CIT, da Comissão Intergestora Tripartite. Mas não, o decreto é claro, isso é função da CIB, pactuar as etapas do processo e dos prazos desse planejamento municipal, em consonância com o estadual e com o nacional. Basicamente ele está dizendo o seguinte, ó, nacional fez, ali o estado vai conversar com os municípios para fazer juntos, atendendo às necessidades dos municípios, né? Sendo pactuado com aquilo que a nacional determinou. Tá? É isso. E quem faz cumprir isso é a CIB. Beleza. E aí, nós entramos então nos dois últimos pontos que eu quero me dedicar nesta aula. Mas só lembrando, antes de ir aqui nesta aula, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que está aqui na tela, você baixa no link 1. Link 2,
playlist com videoaulas gratuitas aí sobre o Sistema Único de Saúde. E o link 3, um curso em exercício de Sistema Único de Saúde comigo, professor Kenneth Santos, que é extremamente importante fazer os exercícios para entender como o examinador cobra tudo isso que eu estou dizendo aqui para você no decorrer deste curso, beleza? Então vai lá dar uma olhadinha também no link número 3. Beleza, ok. Da assistência à saúde, vamos a esses tópicos. Quando fala da assistência da saúde, o decreto nos apresenta duas terminologias, ou melhor, duas listas. Isso mesmo, é como se fosse, são listas. Pega uma lista, escreve ali listado, tem isso, tem aquilo outro, e uma outra lista. Tem isso, tem aquilo outro, beleza? Então faz duas listas. Uma lista é das as ações e serviços de saúde. Então aqui a gente tem essa ação, essa outra ação, tem esse serviço, esse outro serviço. Isso é uma lista. A outra lista é dos medicamentos essenciais. Então ele pega a lista e fala assim, nessa lista aqui, você tem esse medicamento, esse outro medicamento aqui, esse medicamento aqui também. Então, duas listas. Uma de ações e serviços da saúde e a outra de medicamentos. São listas diferentes. Beleza? Tá? A primeira lista a gente chama então de Relação Nacional de Ações de Serviços de Saúde, o RENASE. Então é uma lista nacional. Beleza? De serviço de saúde, o RENASES. A outra que nós temos é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o RENAME. Então também é uma lista nacional. Aplica-se a todo o Brasil. Nacional. Certo? Beleza? Então, primeira coisa, o que elas têm de diferente? O que elas têm de igual? É que elas são listas. O que elas têm de diferente? Que uma é de ação e serviços de saúde e a outra é de medicamentos. Esse é o básico. Certo? Ok. A partir daí, vamos verificar algumas coisas. Vamos lá, começar pelo RENASES. A Relação Nacional de Ações de Serviço de Saúde compreende todas, todas. É óbvio, se é uma lista, são todas. Todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para o atendimento da integralidade. Princípio da integralidade à saúde. Certo isso? O Ministério da Saúde disporará sobre o RENASE no âmbito observado das diretrizes pactuadas na Comissão Intergestora Tripartite. Aí tem um tópico 3 que eu quero muito que você lembre. A cada 2 anos, vou repetir. A cada 2 anos, o meu, o seu, o nosso queridíssimo e amadíssimo Ministério da Saúde consolidará e publicará atualizações dos RENASES. Opa! Então, a cada 2 anos, o Ministério da Saúde atualiza a RENASES, a Relação Nacional de Ações e Serviços da Saúde. Quem que atualiza? Ministério da Saúde. Em quanto tempo? A cada 2 anos. De boa isso? Lembre-se isso do RENASE. Beleza. Certo? Aí no tópico 4 fala assim, a União, os Estados, os DF e os municípios pactuarão nas respectivas comissões intergestoras, nas CIBs, as suas responsabilidades em relação ao rol e estações constantes do RENASE. Então, eles irão pactuar ali quais são as suas responsabilidades junto a essas ações e esses serviços. Beleza. Aí o tópico 5, destaco ele é importante. Ele fala que o DF, o Distrito Federal e os municípios, caso queira, possa adotar relações específicas, complementares às ações e serviços de saúde. O que ele está dizendo é o seguinte, já tem a Relação Nacional de Ações e Serviços da Saúde. Então vamos colocar aqui, deixa eu ver um município que eu ainda não citei. Vamos colocar aqui que Porto Alegre, município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre diz assim, beleza, vamos pegar aqui a lista nacional de ações e serviços da saúde, tem que cumprir, beleza, vamos pegar. Mas além dessas ações e serviços, nós, Porto Alegre, vamos ofertar também outras ações e serviços. Então vamos criar uma lista complementar. É isso que ele está dizendo.
o Estado, os Distritos Federais e os municípios poderão, caso queira, adotar outra relação específica, complementar às ações de serviços de saúde. Então, elas podem fazer de forma complementar aquelas. Tem que atender a nacional, mas pode fazer uma outra que seja de forma complementar àquela. Beleza, entendemos? Show! Então, já que compreendemos a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, o RENASES, agora nós precisamos conhecer melhor o RENAME. Neste caso, é uma lista de medicamentos essenciais. Então tá. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o RENAME, compreende uma seleção e a padronização de medicamentos. Então é uma seleção e uma padronização. Está lá na lista uma seleção e uma padronização. Indicados para atendimento de doenças ou agravos no âmbito do SUS. Essa medicação é no âmbito do SUS, óbvio. Beleza? Aí continua, fala assim, ó, RENAME será acompanhado do Formulário Terapêutico Nacional, que subsidiará a prescrição, a dispensação e uso dos seus medicamentos. Então tem um formulário terapêutico nacional, né, que vai subsidiar a aplicação desses medicamentos junto ao RENAME, dessa lista do RENAME. Ok. Aí nós chegamos no 3 que fala assim, o Ministério da Saúde, preste atenção, o Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre o RENAME. Então, quem dispõe sobre o RENAME? Isso, o Ministério da Saúde. Quem dispõe sobre o RENASES? Também é o Ministério da Saúde. Mas aqui há diferenças em relação ao RENASES. É por isso que precisamos prestar bastante atenção. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre o RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional. Então, o Ministério da Saúde, conforme está no texto, vai dispor sobre o RENAME e os protocolos clínicos, aqueles protocolos que eu falei lá atrás, citei a tuberculose como exemplo. Então, ele também vai poder, é o responsável aqui por esses protocolos clínicos. Observados aquilo que foi pactuado lá na Comissão Intergestora Tripartite. Certo. Aí chega num detalhe que é o tópico 4. E esse tópico 4 me chama bastante atenção porque ele é algo novo. Ele foi colocado aqui no decreto presidencial em 2022 por conta da crise do Covid, que infelizmente a sociedade passou por ela. Então, para agilizar a demanda sobre a utilização de medicamentos, por isso no RENAME, houve alterações. E são essas alterações que agora devem cair em prova. Beleza? Então, olha lá, diz o seguinte, que o RENAME será atualizado a cada 2 anos. Beleza? O RENAME é atualizado a cada 2 anos. Certo? Por quem? Pelo Ministério da Saúde. Porque é ele que cuida do RENAME. Nós vimos lá no tópico 1. Então é ele que cuida do RENAME. Então, a cada 2 anos, o RENAME será atualizado. Professor, mas o RENASES também. Isso, o RENASES também. Só que o RENASES é a única forma. A atualização do RENASES, vou até voltar lá, ó. A atualização do RENASES é a cada 2 anos pelo Ministério da Saúde. E é a única forma, ó. 2 anos Ministério da Saúde. 2 anos Ministério da Saúde. O RENAME tem a possibilidade de ser a cada 2 anos pelo Ministério da Saúde. É uma delas. É uma das formas. Mas não é a única. Beleza? Então, ó. A cada 2 anos. E disponibilizará, nesse prazo, a lista de tecnologia incorporada, incluída alterada pela Conitec, com a responsabilidade de financiamento pactuado de forma tripartite, até que haja a consolidação referida. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. É a cada 2 anos e disponibilizará, nesse prazo, a lista de tecnologias incorporadas. Então, durante esses 2 anos, vai colocando novas tecnologias implementadas, incorporadas. Então, dentro do RENAME, pode colocar outros medicamentos no decorrer desses 2 anos. Então, a cada 2 anos faz uma atualização geral e no decorrer desses 2 anos pode ir colocando novos medicamentos. Beleza? Tá? Desde que esses novos medicamentos
estejam ali pactuados de forma tripartite, ou seja, União, Estados e Municípios, através da CIT, da Comissão Intergestora Tripartite. Tá? Então, isso será até que haja consolidação da referida lista, ou seja, 2 anos teve a lista, ok? Vai acrescentando, 2 anos depois tem uma lista nova e aí coloca tudo lá, então atualiza a lista. Aí pode ir colocando de novo, indo acrescentando, aí no 2 anos atualiza a lista. Então é a 2 anos, mas não é fechado a cada 2 anos. Pode ir colocando ali de forma tripartite essas respectivas demandas. Além disso, também poderá ser alterado nesse rename, né, atualizações nesse rename, através do Formulário Terapêutico Nacional, à medida que seja identificado novas evidências sobre tecnologias constantes no rename vigente. Então, foi colocado novas evidências, pode também ir acrescentando ali atualizações no rename. Não precisa esperar os 2 anos, pode ir colocando se o Formulário Terapêutico Nacional estabelecer. E, por fim, questões de protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas. Se for identificado novos protocolos clínicos, novas diretrizes terapêuticas, né? Quando da incorporação ou exclusão de tecnologia em saúde e da existência de novos estudos e evidências científicas, vou repetir, novos estudos e evidências científicas, a partir de revisões periódicas da literatura relacionada aos seus objetos, então através de aspectos de revisões periódicas literárias relacionadas aos seus objetos, né? Então aquelas revistas periódicas científicas, tal. Se tem ali um novo protocolo, novas evidências, novos estudos, né? E foi feita através de revisões periódicas nessa literatura especializada, também poderá ser colocada no rename. Beleza? Então o rename foi acrescentado essas possibilidades. Primeira possibilidade a cada 2 anos, mas pode ser colocando, e no final dos 2 anos atualiza tudo, através do Formulário Terapêutico Nacional e mediante novos estudos e evidências de novos protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas. Fechou isso? Ok? Essa é a forma de atualizar o rename atualmente a partir de 2022. Ok? E para a gente finalizar, os estados, o DF e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos em consonância com a rename, né? Poderão adotar ali relações complementares de medicamentos, ou seja, fazer uma segunda lista. Tem a lista nacional do rename, aí o estado, o município, se quiser, pode fazer uma segunda lista de medicamentos complementares, de forma complementar, certo? E o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, para ter acesso a esses medicamentos, pressupõe cumulativamente, ou seja, quem tem direito a esse medicamento ofertado pelo SUS. É isso. Quem tem direito ao medicamento ofertado pelo SUS. Tá? Precisa ter tudo isso aqui de forma cumulativa. Tem que ser os 4 elementos para poder ter acesso aos medicamentos que está no rename. Beleza? O quê? O usuário está assistido por ações e serviços de saúde do SUS. Ok. 2. Ter um medicamento sido prescrito por um profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS. Então, ele só pode ofertar um medicamento e ele receber esse medicamento na saúde se o profissional estiver atuando no SUS. Atuou numa instituição privada, mas colocou ali numa receita do SUS, não pode, certo? Só a receita do SUS, pelo o servidor que atendeu no SUS, no próprio SUS, certo? Os 2 ainda tem mais. Está a prescrição em conformidade com o rename e com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Tá? Ou, em caso específico, de forma complementar, quando complementar ao estado, ao município ou ao DF. Beleza? Então tem que estar de acordo ali, que está no rename ou protocolo clínico e os protocolos clínicos de diretriz terapêutica, e caso tenha complementar, com aquele complementar. E ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS. Então dispensação é a entrega desse medicamento, né? Que esse medicamento seja ofertado,
né, aplicado, sei lá, da forma que for, ou ofertado em lugares estabelecidos ali, indicados pela direção específica do Sistema Único de Saúde. Beleza? Show! Muito obrigado. Só lembrando, né, caso você queira assistir a lista toda, a ordem correta começa pela história do SUS, é a ordem que eu recomendo. Estou colocando aí a ordem do SUS bem aqui, ó. Bem aqui eu vou colocar o primeiro vídeo, então, desta lista. Clica lá e assiste tudo comigo. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau!